3, 2, 1. E estamos nós aqui de volta. Eu, Natália Fernandes, e Eu, Estela Fragoso. com mais um episódio do Bruxaria das Tia. E hoje a gente vai dar continuidade àquela história de idades, né, Estela? Começando a falar do ciclo dos 40. Mara, bora que eu tô curiosa. O povo fica falando, e a vida começa aos 40. Na verdade, assim, esse papo de a vida começa aos 40, assim, eu acho que é muito autoajuda barata, né? Porque o negócio é bem mais cabeludo. A idade da loba, a vida começa aos 40. Parece as pessoas meio que falando pra se convencer. Você não sente essa energia quando você escuta essas coisas, Estela? Ah, total. É tipo um incentivo, assim, chega, pelo amor de Deus, chega nos 40 pra você ver o que acontece com você, sabe? Não é? Dá a impressão que a pessoa tá querendo se convencer de que ela tá numa fase boa. Mas, na verdade, o buraco é bem mais embaixo. Por quê? Porque o desenvolvimento do ser não acaba. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente pode ser até muito mais do que a gente imaginou antes, do que a gente imaginou aos 20 e aos 30. E é exatamente isso que a gente descobre aos 40. A energia superior criativa vem à tona e aos pouquinhos vai surgindo uma necessidade de compreender a realidade para além da matéria. E para aproveitar, basta desapegar daquela necessidade de cumprir um plano que você estipulou lá no começo da tua vida, porque ele pode já não servir mais. Nossa, que risada maligna, gente, que delícia. Credo, que delícia. Credo que delícia, né? Aí semana passada, né, Estela, a gente teve todo aquele papo lá sobre transformação, que a gente vai mudando as referências depois que a gente descobre, né, como dar uma certa base para a matéria. A gente descobre que as coisas não param, né? Acho que isso ficou bem claro da semana passada, né? A linda fase destrutiva e autoconstrutiva dos 30 anos. É, porque, né, na verdade, está tudo em constante movimento. Se a gente acha que a nossa vida vai ser sempre igual, eu acho que esse é o primeiro passo para a gente falar, pá, fracasso, né? A partir do momento em que a gente não se permite olhar para outras possibilidades e de se movimentar na vida de uma outra forma, que é exatamente isso que nos 30 a gente percebe. A gente correu ali, que nem o cavalo atrás da cenoura, no retorno de Saturno e adjacências, e depois a gente descobre que aquilo ali é só uma base para continuar outras coisas. E nos 40 isso continua, porra. Vocês estão pensando o quê? Que vocês vão sentar a bunda na cadeira e ficar vendo televisão o dia inteiro? Ah, não vão. Não vão. Bem que queria, mas não. É Bem tipo, que a gente queria, mas não. Vamos lá. Porque é isso, assim, eu já tô também me preparando psicologicamente, Natália. Você não tem noção, eu ainda não cheguei lá. Então, eu tô me preparando psicologicamente para isso, assim. A gente achar que é um período um pouco mais estável, que a gente vai chegar e pelo menos vai estar um pouquinho mais estável e não vai estar, né? Você já é, começou a introduzir isso pra gente, por isso que eu falei, vamos lá, pode continuar. eu não sei se você percebeu, Estela, com teus pacientes aí do 40 plus, né? Mas assim, eu digo que eu tenho uma jurisprudência do pessoal que passou dos 44, né? Porque nesse miolinho entre 42 e 44, parece que a vida vira 180 graus. A galera separa, muda completamente de carreira, muda a referência de vida completamente. É assim, como se a pessoa se visse completamente outra, com outras perspectivas, ou pelo menos é forçada para. Como se tivesse alguma coisa que a empurrasse nesse sentido. Tipo, miga, você acha que você vai ficar aí fazendo as coisinhas para sempre o resto da tua vida deste jeito? Tudo bem que você já passou por uma transformação lá aos 30, mas aquela transformação estava te preparando para um outro tipo de energia. Você já reparou isso na galera do 40 plus? 40 plus. O que eu percebo das pessoas que me procuram é que elas têm uma necessidade maior de se autoamar, principalmente com o tema autoamor, assim. É muito forte
esse tema nessa galera 40 plus. É tipo assim, olha, eu já fiz muito pela minha mãe, eu já fiz muito pelos meus filhos, eu já fiz muito por todo mundo, só que agora eu não me sinto valorizada. Tem um approach, tá? Eu tô falando muito essa palavra, mas tem um tema forte de auto-amor nessa galera dos 40 anos, assim. E uma necessidade muito grande também, assim, delas entenderem isso. E faz todo sentido, né? Além dessa necessidade de se posicionar, essas mudanças de perspectiva que vão acontecendo todas juntas fazem parte de um contexto energético maior, né? Que o pessoal costuma chamar de crise de meia-idade, né? Ai, meu Deus, eu estou em crise, está tudo estranho, e o pessoal acha que é porque a pessoa está ficando velha e perdeu a juventude. Pode ter esse gatilho? Até pode, só que é um pouco mais, é uma energia criativa que vai subindo no nosso corpo. E aí, para usar a referência de um livro que eu acho sensacional, acho que eu até mencionei ele aqui no outro podcast, que é o livro de uma terapeuta americana, Barbara Handclough, que diz que quando a gente está nessa época, a Kundalini, aquela Kundalini que o povo do Tantra Uhum. fala muito, ela sobe naturalmente. A gente não precisa fazer força, a gente não precisa fazer aquele monte de exercício, aquele monte de coisa. Ela sobe sozinha, porque ela começa a subir a partir de uma perspectiva da vida da pessoa, do desenvolvimento do ser. É natural que nessa idade a Kundalini suba sozinha. E a Kundalini é uma puta energia criativa extremamente forte, extremamente intensa, e aquilo começa a mexer com a criatura. Hum. Naturalmente, a pessoa começa a ver as coisas de uma forma um pouco diferente, porque ela está com aquele excesso de energia criativa rolando no corpo dela. É tipo um efeito da natureza de florescer. É tipo uma flor que desabrocha. Tipo isso mesmo. Interessante essa referência que você deu, porque é bem isso mesmo. E a flor é um órgão sexual, né? Das Sim. plantinhas. Sim, sim, sim. Pelo que você está explicando, eu nunca estudei sobre Kundalini em si, mas a gente escuta muito isso no mundo espiritual, né? Assim, tipo, a cada ciclo, a cada 10 pessoas, pelo menos duas conhecem esse movimento aí. É aquela coisa assim do tipo, chegou a hora disso aqui acontecer, então é praticamente inevitável, né? Já passei por vários ciclos, agora eu floresço, né? Ai, que bonito isso, Natália, gente. É maravilhoso. Quando eu li isso, eu fiquei de boca aberta. Falei, gente, então realmente a vida começa aos 40, mas não com aquele ranço que as pessoas falam. Como se o ser estivesse se desenvolvendo para uma outra realidade, para uma outra possibilidade muito mais ampla, porque ele já dominou a matéria ali no final dos 20, ele já se permitiu criar espaço para perceber as coisas de um jeito diferente ali aos 30 e agora aos 40 ele pode dar esse salto, né? Permitir que essa energia criativa venha com a experiência que ele já tem, né? Porque imagina essa energia na mão do moleque de 20, né? Misericreusa. Misericreusa. Dá uma energia dessa, a pessoa faz o quê? É uma bomba atômica, né? Ela faz o quê? Dá asa pra cobra, literalmente, né? É isso mesmo. E não é à toa também aquela questão da fase lá da idade da loba também faz um certo sentido, né? Porque a energia sexual fica muito intensa. Então, quando você falou em florescer, eu falei, nossa, gente, mas é isso mesmo. Porque o amadurecimento tem um amadurecimento sexual que vem ali na puberdade, que é mais físico, fisiológico, as coisas estão funcionando, a gente já começa a ter umas experiências, mas aos 40 e pouquinhos, a gente vai percebendo as coisas por uma outra ótica, né? É tipo saber usar a ferramenta na hora certa, né? Isso. Parece que a gente criou as condições para essa ferramenta agora ser mobilizada de uma outra forma que não só sexual. Porque a gente começa experimentando ela do ponto de vista sexual. Agora a gente vai pegar essa energia e usar ela para outras coisas também. Pelo menos é assim que eu tenho enxergado, né? Muito por conta
referência astrológica, digamos assim, da oposição de Urano, que acontece entre os 42 e os 44, né? O Urano do céu fica a 180 graus do nosso Urano de nascimento. Aliás, a minha vai acontecer em junho, gente, mês que vem, ó que bonito, em grau exato. Ó, uau! Volta aqui e conta, conta. Não, eu só digo uma coisa, é muito louco, tá? Do ponto de vista energético, é muito louco mesmo. É um desabrochar realmente, como você falou, Estela, mas é assim, pô, se eu soubesse que eu tinha toda essa energia que é extremamente mágica, antes, né, eu já tinha feito mais coisas, mas aí a gente pensa assim, mas antes a gente não ia saber o que fazer com isso, ia ficar piradinha. A natureza é muito bonitinha nesse ponto, né? Ela sabe perfeitamente o que ela está fazendo. A gente tem também que entender que não é exatamente uma crise, mas é uma revolução, uma pequena revolução interna, sabe? Você não está mais dentro de valores exclusivamente materiais ou mesmo emocionais, são valores de uma outra ordem. Só que a gente não explora isso muito porque a gente fica muito agarrado lá nos 20, né? Ai, não, mas eu tenho que fazer as coisas que eu coloquei aos 20 anos, porque a minha carreira, porque o meu casamento, aí você não faz nada bem, né? Você tem que se permitir fazer este movimento, senão a vida vai lá e que chacoalha as coisas na porrada, né? Não é à toa que tem esse espaço de tempo, esse intervalinho entre os 42 e os 44, em que as coisas mudam muito mesmo, mas mudam para quem não se adapta, né? É um pouco isso que eu tenho enxergado aí também na experiência aí de atender o povo, né? É aquela adaptação que a gente tem falado que a vida sempre muda e você com essa ótica, tipo assim, tá mudando de novo, tá mudando de novo. Minha cabeça tá boa e eu tô pronta. E isso é mais legal ainda, né? Se a gente para para pensar que nessa época também tem uma quadratura do Netuno, né? O Netuno tem uma órbita gigantesca que a gente não consegue ver ele voltar para o ponto que a gente nasceu numa encarnação, pelo menos não por enquanto, né? E é também nesse intervalo aí dos 42 aos 44 que ele faz um ângulo de 90 graus com o nosso Netuno pessoal, né? Eu passei por isso faz 1 ano e meio atrás. E é muito doido porque a gente também começa a ser cutucado de um ponto de vista espiritual e psicológico. E no meu caso foi as minhas capacidades psicológicas e espirituais muito relacionadas à mentalidade, ao mental, ao racional. E a quadratura veio ali falando, Fia, mas você tem uma outra experiência espiritual e psicológica que é puramente espiritual e psicológica sem participação da sua mente. Esse foi um processo em que eu tive que baixar muita guarda para receber o que ele tinha para me mostrar, sabe? Porque você se despir da necessidade de explicar as coisas. Pelo menos para mim foi assim, né? Para outras pessoas pode ter sido diferente. O fato é que é importante a gente quebrar, romper também por essa época alguns padrões pré-estabelecidos sobre o que a gente julga ser espiritualidade, sabe? É aquilo que não precisa ser explicado, eu só sinto e a coisa acontece, certo? Sim, e estabelecer uma outra comunicação consigo mesmo e com esse lado emocional psicológico, que é muito diferente daquela visão que às vezes, né, pelo menos do pessoal da minha geração do Netuno em Sagitário, é bem preconcebida, né? Acha que tem que explicar tudo com 1001 teorias psicológicas, quando na verdade você só tem que ir lá e sentir o bagulho, entendeu? Foi um aprendizado aí que eu tive há 1 ano e meio atrás e que foi maravilhoso, né? De poder me despir um pouco dessas camadas de academicismo e ir lá perceber as coisas na real, sabe? Isso foi lindo. Posso te pedir para se expor um pouquinho? Diga, expor em que sentido? Quero, e não vou falar em mínimos detalhes, porque senão não vai dar tempo, mas o que foi que aconteceu com você para você olhar e falar assim, entendi qual foi a ligação?
Bom, na verdade, assim, não foi um acontecimento, né, específico que veio, foi um trabalho. Conforme eu fui me envolvendo, principalmente com essas técnicas mais modernosas de autoconhecimento, né, o Theta Healing e a Access, principalmente a Access, a gente vai se conectando a uma outra forma de ver o mundo, que é muito menos racional, né, é quase um troço meio telepático, assim, né. E aí, por conta disso, naturalmente, eu fui desenvolvendo essa conversa com a sensibilidade, com o inconsciente, com a espiritualidade, sem forçar barra, sabe? Foi uma coisa bem natural, mas foi uma coisa para a qual eu também tive que me abrir muito, né? Falar assim, cabeção, fica quieto, né? Não é a hora, nós vamos aqui apenas perceber o que está acontecendo. Foi mais uma coisa assim de exercício que eu tive que fazer. Exercitar toda hora esse sentido para não me pegar racionalizando, né, o processo, porque a partir do momento em que a gente racionaliza demais, né, esse contato com o inconsciente, a gente começa a criar expectativas, a gente cria muitas definições, a gente não tem uma experiência completa, a gente fica só na explicação, e a experiência completa ela é muito mais profunda, né? A gente percebe no corpo, a gente se conecta com emoções que a gente não sabia que tinha, então foi muito mais essa coisa da experiência completa que vendem aí nas propagandas de carro, sabe? Venha ter uma experiência completa com a sua psique, né? Entendi. É um negócio nesse sentido, né? Mais completo do que apenas ficar definindo e academicizando os papos ali, entendeu? Entendi. Entendi. E o que você está me contando, assim, quando eu comecei a estudar o beabá da astrologia, pessoas não dão tanto valor, assim, para Netuno na astrologia, tá? Porque eles falam que Netuno é geracional. Até porque você está falando do lance geracional. Ah, não, mas Netuno é geracional, não tem tanta influência, assim, no teu mapa. Ele vai explicar só uma parte da sua geração, mas pelo que você está me contando, Netuno dá uma pegada aí entre os 40 e os 40, 42 e os 44, né? Então ele é importante nesse rolê, certo? Sim, ele tem esse aspecto geracional, sem dúvida, né? Se for pegar todo mundo da minha geração aí do Netuno em Sagitário, de uma forma ou de outra, as pessoas passaram ou vão passar por essa experiência, mas é interessante porque apesar desse caráter geracional, ele também tem um caráter individual. Onde é que Uhum. está a nossa experiência pessoal no meio dessa coletividade toda, dessa galera? E a gente também precisa olhar qual é o nosso papel aí, né, dessa conexão com o inconsciente. Seja ele um inconsciente coletivo ou pessoal. Tem o caráter coletivo? Tem, mas o coletivo não se forma se não tiver pessoinha por pessoinha lá se juntando para criar esse coletivo. E é a partir do momento em que uma pessoa nesse coletivo mexe alguma coisa, ela vai impactando outras pessoas, que impactam outras, e aí o coletivo pode se ver de uma outra forma também. É o lance do despertar coletivo que você está explicando. Sim, sem dúvida. De uma forma talvez aplicada a cada geração, talvez, né? Sim, sim. Eu tenho certeza que quando eu chegar aos 42, o meu Netuno é em Capricórnio, né? Eu tenho certeza que quando eu chegar aos 42, de alguma forma, eu também vou me conectar a um grupo de pessoas, ou me aproximar a um grupo de pessoas em que eu também vou estar participando desse despertar. E outras pessoas também estão, e a gente vai se encontrar nessa jornada. Mas é bem bonito isso aí que você está falando. Não, é lindo, mas quebra muita referência que a gente tem, né? Do que é vendido pra gente. Seja das coisas boas e sejam as coisas ruins. Porque, na verdade, é completamente diferente do que venderam pra gente, né? Enquanto algumas pessoas falam assim, aos 40 eu vou estar estável e ter uma vida, blá, 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 vou ser chefe, vou ter dinheiro e fazer o que eu quiser. Sabe assim, aquela coisa de adulto estabelecido que as pessoas acham? E na verdade o convite é muito mais bonito do que isso. É um troço muito mais profundo do que isso. Do que simplesmente essa experiência do adulto. Material. Exato.
E tudo isso está conduzindo a gente gradativamente para uma outra experiência que começa a partir dos 50. A gente vai caminhando, e aí eu já não posso falar por experiência pessoal, mas posso falar do que eu também observei em pacientes, né? Aquela aproximação dos 50 anos é um troço forte pra caramba, não só por causa da idade, 50 anos, mas por conta do retorno de Quiron, ou seja, quando o Quiron do céu volta ao ponto em que ele estava quando a gente nasceu. E esse retorno de Quiron puxa a gente por contato com as maiores dores, as maiores dificuldades daquela criancinha lá atrás, lá no 1900 e bolinha, o que é que aquela criança mais identificava como dor. E é muito curioso que é como se essa dor voltasse para ela se ela já não foi limpa, cuidada e curada antes, para ela ser limpa, cuidada e curada agora. Porque esse despertar para uma realidade mais ampla, ele vai aumentando. E se a gente não se cura e a gente não se cuida, como é que a gente espera que o mundo vá melhorar? Porque é exatamente aquilo que eu comentei falando do Netuno, né? A gente fica pensando em autoconhecimento muito por uma questão de eu preciso resolver os meus problemas. Mas na verdade você está curando o planeta também. Quanto mais gente bem resolvida a gente tem perto da gente, melhor a gente vai contaminando aí as pessoas com iniciativas diferenciadas, com autoestima, com amor e tudo que é coisa boa, né, que esse mundo está precisando tanto. Às vezes eu gosto de dizer que o que tem muito por aí sabe, essas dificuldades que a gente experimenta nos mais variados níveis, passam por duas coisas. A primeira é a educação e a segunda é se cuidar emocionalmente, né? Tem muita gente mal resolvida aí criando muito problema nesse mundo. Assim, cheguei a essa conclusão. E muita gente velha, né? Assim, velha sem o sentido pejorativo, né? No sentido de idade mesmo. Gente mais velha que não resolveu as crises lá de trás, né? Da criança, do retorno de Saturno, das transformações dos 30, bagunçou geral nos 40, e aí numa fase em que ela deveria estar recebendo energia espiritual, isso a gente vai falar, né, num outro podcast, canalizando aí algo mais pro planeta, ela tá bagunçando as coisas. Eu tô rindo, porque eu tô tendo os exemplos assim, pensando, meu Deus do céu, é verdade, é verdade. Pegando os exemplos pessoais, é verdade, é verdade. É, quando você tem a oportunidade de resolver uma coisa e não resolve, não é que você passou por cima e tá tudo certo. De uma forma ou de outra, isso volta para você. Isso fica dentro de você interno. Você pode fingir que nada aconteceu, mas vai voltar, gente. Volta. Por favor, resolvam suas coisas, por favor. Que a vida te traz. De repente você fica com aquele negócio de tipo, mas o que que eu tô sentindo? Eu não sei o que eu tô sentindo. Mas você não resolveu. Você precisa resolver esse BO aí, né? Ter coragem para resolver, para olhar. Até porque isso não só causa problemas para os outros de um ponto de vista assim do impacto das tuas ações, né? Mas isso pode virar, por exemplo, doença no corpo físico também, né? Também. Entre outras possibilidades, né? Mas essa é uma outra, né? Que tá aí, enfim, disponível. E ao invés de você se tornar uma pessoa mais velha, perdida, desanimada, que não tem propósito por quê? Porque você não se explorou antes, né? Claro que você depois aposenta e fica lá. Não sei o que está acontecendo, não sei o que eu quero. Tá, você não desenvolveu, não desenhou algo maior antes, né? Mas nunca é tarde, tá? Tô falando que você tá condenado ao fogo do inferno por isso, não. Não, mas é um convite à reflexão, porque eu acho, não sei hoje em dia, né? Não, eu não cheguei a atender pessoas com mais de 50, né? Os meus pacientes pegam a linha ali de 30 a 40 e poucos, né? O que eu tenho de experiência a partir dos 50 são mais familiares e etc. A pessoa, ela se escora assim do tipo, poxa,
cheguei nos 50, não tenho nada, não sei o que que Deus, por que que Deus está me castigando, sabe? Assim, tipo, eu tenho exemplos, tá? Pessoais. Por que que Deus está me castigando? E na verdade Deus não te castigou. Talvez seja uma parte da tua consciência que está ali, tá querendo gritar para você conseguir evoluir. E aí você não consegue evoluir porque você tá uma bagunça a tua mente, né? Eu tava falando isso com o Pedro ontem, até, meu namorado. Quando você se acostuma com a bagunça, por mais que você peça para Deus que venha alguém e te ajude a arrumar, se vem alguém e te ajuda a arrumar, você vai ficar com uma parte arrumada e o resto bagunçado, porque você tá acostumado com a bagunça. Nossa, perfeita essa definição. É isso mesmo. A gente está acostumado com aquele jeito de ser, né? E aí, quando vem alguém para te mostrar uma outra possibilidade, você trava as quatro rodas, né? Porque você não sabe o que fazer com aquilo. Você está agarrado na bagunça mesmo. Seja ela em qual sentido for. Sim. Ai, meu Deus, eu preciso de ajuda financeira. Aí vem alguém, tipo, quanto você tá negativo? Ah, tô negativo em, sei lá, 4 pau na conta. Aí vem alguém e, tipo, fala, não, tudo bem, então eu vou te emprestar, você vai pagar aos pouquinhos, em mínimos detalhes. Só que você vai continuar gastando, porque você não acostumou, você não aprendeu a lidar com o seu dinheiro. Então você vai ficar quatro, você tampa aquele buraco que você deixou negativo, só que você vai continuar bagunçado. Se você não olhar para aquele aspecto de uma forma assim, do tipo, tá, eu tenho uma chance de recomeçar, mas eu vou recomeçar, vou pegar toda essa bagunça e vou organizar de verdade. Você vai continuar bagunçado. Nossa, Isso bem não, isso. entendeu? Foi a epifania que eu tive ontem conversando com o Pedro. Foi um lance que a gente estava conversando ontem. Não, e o mais bonito é que a natureza, né, do nosso próprio desenvolvimento corporal, porque o desenvolvimento não acaba lá na puberdade, né? A gente acha isso. O desenvolvimento físico vai continuando, né? De forma, pelo menos é a forma que eu vejo isso, né? Uhum. É como se o desenvolvimento físico fosse continuando para que a gente pudesse receber, nessa época dos 40, um maior influxo de energia, para a gente poder realizar mais. Mas aí a gente fica preso na bagunça que a gente criou lá atrás, porque lá atrás a gente criou uma ideia fixa de que as coisas tinham que ser assim ou assado, ou de que a gente podia lidar com as coisas de qualquer jeito. Aí realmente tem crise dos 40, crise da meia-idade, e o caramba 4 mesmo. Aí você desemboca numa fase de crise que não tem fim, né? Pois então, né, porque daí para frente é cada vez mais contato com o inconsciente, né, isso só aumenta, naturalmente você vai ficar mais perdido ainda se você não se cuida antes e se você não tem essa consciência de que você é constante mutação e constante evolução. A epifania. Amiga, acho que é isso. É isso? Uau! Então tá bom. Não sei, você tem mais alguma coisa para dizer? Sei lá, acho que eu. Eu vou deixar marcado esse podcast para quando eu chegar nos 42 e 44 eu escutar ele de novo para me ajudar, entendeu? E o pior é que assim, eu estudei esse assunto, né? Eu entrei em contato com esse livro que eu comentei, da Barbara, quando eu tinha acho que 35 ou 36. E eu tive a mesma ideia. Falei, nossa, eu vou botar um post-it, um não sei o que, nessa época aqui do posição de Urano. Quero ver se vai acontecer isso mesmo. E aconteceu. É tipo eu com o retorno de Saturno. Nossa, eu tô falando tanto, né? Será que é? É isso, é isso. Olha, mas assim, está sendo, né, uma experiência interessante. Não é pesado, é diferente. Então, se você se dispõe a olhar para isso como algo diferente, como uma experiência nova, meu, é super tranquilo. Tudo bem que vai ser diferente pra caramba, né? É muito diferente de tudo que você já fez antes. Mas se você tiver essa abertura, né, de aceitar esse diferente, é uma experiência até divertida, poderia dizer. É isso aí, gente. Então, se abram. Acho que é uma coisa que a gente precisa dizer. Não adianta, né? O tempo, a gente não consegue parar. O desenvolvimento também, né? E o movimento, né? Tempo, desenvolvimento e movimento. Não se para, é constante.
Então é só se preparar, escutar bastante isso aqui, compreender, né? Assimilar, raciocinar e bora. E se manter flexível também, né? Mas a E- flexibilidade é um ponto que a gente bate desde o primeiro episódio, assim. Sejam flexíveis, a vida vai mudar. Sejam flexíveis. A vida muda, 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 muda o tempo todo. Não adianta tentar ter controle, sabe? Acho que a gente repetiu tanto que virou mantra já, né? É tipo isso. É isso. Acho que a gente deu o recado, né? Sim, temos. Não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais, tá? Eu tô como arroba tá escrito na tela, no YouTube, Facebook, Instagram. Eu estou como Augúrio Horóscopo nas redes sociais tudo e arroba Natália, underline, Natália com TH Fernandes, underline Access no Instagram. Ah, e com exceção aqui, né? Que também não esquece de seguir esse podcast. É só clicar aqui no botãozinho aqui em cima para poder seguir a gente para acompanhar todos os episódios. Beleza? Yay! Valeu! Beijo! Beijo, gente!